É seguro dizer que não há engenhocas modernas sem a humilde bateria. Tudo o que precisa de eletricidade para funcionar e nem sempre pode ser conectado a uma fonte de energia, usa um ou outro tipo de energia, desde marca-passos cardíacos até smartwatches e carros elétricos. É por isso que a indústria de baterias está entre as mais quentes ultimamente, já que diferentes empresas competem para ser as que produzem a bateria líder da classe. Muitos materiais de bateria foram testados, mas há um novo material de bateria que choca a indústria inteira. É a bateria de diamantes nucleares, que pode funcionar por 28 mil anos. E o que é esta nova bateria? Como ela funciona? E por que todos estão falando sobre ela? Bom, junte-se a nós enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre a maravilhosa bateria nuclear de diamantes que choca toda a indústria. Me diz uma coisa, você vai colocar resíduos de uma usina nuclear no seu smartphone? Ou deixá-lo alimentar seu carro elétrico? Muitas pessoas podem se contorcer com a menção de materiais nucleares por causa da radiação nociva que eles produzem. Entretanto, os resíduos do processo de geração de energia, a partir de materiais nucleares, podem ser a fonte de energia do futuro. As baterias nucleares de diamantes são um enorme salto em relação às baterias de íons de lítio padrão que abundam ao nosso redor. Embora as baterias de íon de lítio, sem dúvida, tenham desempenhado um papel maciço na proliferação de dispositivos eletrônicos, elas têm seus inconvenientes, que são sérios o suficiente para fazer com que os cientistas continuem procurando por melhores baterias. As deficiências das baterias de íon de lítio não são mais aparentes do que nos carros elétricos. Graças à sua densidade de energia, as baterias de íon de lítio ficam atrás apenas de veículos movidos a gás na distância que podem percorrer um tanque cheio, fazendo com que algumas pessoas hesitem em abraçar os carros elétricos. Demoram para carregar e por isso você pode ficar preso a um ponto quase uma hora para encher a bateria, mesmo com um carregador mais rápido. Isso não é o ideal quando você o compara ao enchimento do tanque de gasolina de um carro convencional, que inclusive acontece em questão de minutos. As baterias de íon de lítio também são caras. Embora seja verdade que os preços caíram significativamente, as baterias ainda são caras, sendo o único componente mais caro em um carro elétrico. Na verdade, por causa da bateria, os carros elétricos custam significativamente mais do que seus equivalentes ICE e estão fora do alcance para a maioria dos proprietários de carros. Outro problema com as baterias de lítio é quanto tempo elas duram. Um problema que todas as baterias de íon de lítio enfrentam é a degradação, que as faz perder gradualmente a capacidade com o tempo. O problema é melhor observado em aparelhos como smartphones, cuja bateria pode ter dificuldades para manter uma carga decente após alguns anos de uso. Traga seu smartphone de 3 anos atrás e você vai notar que ele dura tanto quanto um novo. Em carros elétricos, você tem que trocar a bateria quando a degradação reduz a capacidade a uma certa porcentagem, mesmo que o resto do carro ainda seja excelente. E trocar a bateria é um passo caro. Os cientistas têm experimentado uma ampla gama de materiais e composições de bateria para chegar à bateria perfeita. Por exemplo, tem sido dada atenção às baterias de estado sólido, que são uma forma avançada da bateria de íons de lítio, mas com alguns benefícios como maior segurança e densidades de energia mais longas, baterias de grafeno, baterias sem perdas, etc. No entanto, nenhuma promete a longevidade das baterias nucleares de diamante. Estas são baterias que podem durar milhares de anos e ajudar o meio ambiente, já que elas utilizam o que pode se tornar um risco para a segurança. Imagine a bateria do seu smartphone durando 28 mil anos. Nesse caso, a bateria vai durar mais que o telefone. Em 2016, uma equipe formada por pesquisadores físicos e químicos se reuniu na Universidade de Bristol e começou a trabalhar no que eles chamaram de dispositivo beta-voltaico. O nome foi escolhido porque a decadência beta dos resíduos nucleares o alimentava. Entretanto, as baterias passaram a ser conhecidas como baterias de diamantes radioativos. A decadência beta acontece quando o núcleo de um átomo tem um excesso de partículas e libera algumas delas para obter uma proporção mais estável de prótons para nêutrons. Isso produz um tipo de radiação ionizante chamada radiação beta, que envolve muitos elétrons de alta velocidade e alta energia ou pósitrons conhecidos como partículas beta. Uma célula beta-voltaica típica consiste de camadas finas de material radioativo colocadas entre semicondutores. À medida que o material nuclear decai, ele emite partículas beta que derrubam os elétrons soltos no semicondutor, criando uma corrente elétrica. No entanto, a densidade de energia da fonte radioativa é menor quanto mais distante ela estiver do semicondutor. Isso significa que as baterias nucleares são muito menos eficientes do que outros tipos de baterias. Mas há uma correção para isso: diamante policristalino ou PCD. Baterias radioativas são feitas através de um processo chamado deposição química de vapor, um processo que também é amplamente utilizado para a fabricação de diamantes artificiais. Entretanto, os pesquisadores modificaram o processo para cultivar diamantes radioativos usando o metano radioativo contendo o isótopo radioativo carbono 14, que pode ser escolhido de blocos de grafite de reator irradiado. Estes diamantes podem agir como uma fonte radioativa e um semicondutor. Quando expostos à radiação beta,
você terá uma bateria de longa duração que não precisa ser recarregada. O lixo nuclear em seu interior o alimenta uma e outra vez, então permitindo que ele carregue a si mesmo de tempos em tempos, com muito pouca ou nenhuma degradação mensurável ao longo de centenas de anos. Teoricamente falando, uma única bateria pode ser usada por mais de 1000 anos. Você, na verdade, não precisa substituí-la e muito menos recarregá-la. Uma das startups ativas em baterias de diamantes nucleares é a Nano Diamond Battery, ou NDB. A empresa está baseando suas baterias em fórmulas alfa, beta e nêutron voltaico, baseadas em diamante de alta potência para baterias de longa vida e energia verde. O seu objetivo é alimentar dispositivos desde pequenas bombas de insulina a veículos espaciais que atravessam a superfície de Marte por décadas sem intervenção humana. A NDB vem construindo suas baterias nucleares de diamantes usando camadas de nanodiamantes expressivamente minúsculas e com painéis. Para um contexto adequado, um nanômetro é 1/1000º de um metro. A empresa prefere os diamantes por causa de sua excepcional condutividade térmica, que os torna ideais para dispositivos eletrônicos. Na verdade, eles são o condutor natural de calor mais conhecido e são 3 a 4 vezes mais eficazes do que o cobre ou prata. Estes diamantes são realmente produzidos por um processo conhecido como deposição química de vapor, que usa gases a temperaturas extremamente altas para forçar o carbono a se cristalizar em um material de substrato. Entretanto, os diamantes produzidos através desse processo têm uma cor azul e uma condutividade mais alta do que a média dos diamantes. Claro, você pode encontrar diamantes azuis naturalmente, mas eles são raros e mais caros do que aqueles produzidos artificialmente. Então a NDB os combina com isótopos radioativos de resíduos nucleares. A NDB usa isótopos radioativos de urânio e plutônio dos resíduos das usinas de energia radioativa. De lá, diamantes de cristal único, que são apenas alguns milímetros quadrados de tamanho, afastam o calor dos isótopos em decomposição radioativa tão rapidamente que a transação realmente gera eletricidade. As fontes em decomposição depositam a sua energia no transdutor NDB, que converte a energia cinética da radiação incidente em energia elétrica. Cada célula de bateria irá produzir apenas uma pequena quantidade de energia, mas elas podem ser combinadas em grandes quantidades a fim de alimentar regularmente dispositivos grandes. Nima Ghosh-Sharif, o CEO da NDB, destaca o pequeno tamanho das células da bateria Nano Diamond como uma vantagem para a escalabilidade. Por exemplo, um relógio de pulso que consome cerca de 2 microwatts é um ótimo ajuste para uma pequena célula NDB, mas se você precisar alimentar uma aplicação diferente, o número de células empilhadas pode ser aumentado para atender a demanda. Ghosh-Sharif imagina a bateria de diamantes nucleares alimentando satélites ou veículos espaciais. Um exemplo são as gêmeas Voyagers, as sondas da NASA, que foram lançadas e não consomem muita energia. Quando lançadas em 1977, cada uma delas estava com 3 geradores termoelétricos multi-100 watts radioisótopos para energia. A potência de cada gerador começou em apenas 158 watts, que é menos energia necessária para alimentar uma luminária doméstica por 1 ano. Os Voyagers estão perdendo energia gradualmente depois de passar décadas no espaço, e a NASA tem desligado recursos para mantê-los energizados por tanto tempo quanto possível. Eles podem não durar mais 10 anos e nós vamos perder a comunicação com eles permanentemente. Entretanto, com baterias de diamantes nucleares, eles podem continuar por toda a eternidade. Aqui na Terra, dispositivos eletrônicos que são implantados no corpo podem ser instalados uma vez na vida útil do usuário, ao invés de ter que realizar cirurgias para substituí-los quando as baterias se desgastarem. O dispositivo Neuralink do Elon Musk, que funcionará com o cérebro, também pode ser instalado com baterias nucleares de diamante, o que significa que elas não precisam ser carregadas regularmente. Para o seu primeiro produto comercial, a NDB planeja introduzir um smartwatch com uma data de lançamento prevista para 2022. Se isso realmente acontecer, você poderia possuir um relógio com uma única bateria e passá-lo para baixo aí por gerações sem nunca precisar de um dispositivo. Poderíamos chamar de herança eletrônica. É claro que a NDB ainda não está revelando tudo sobre suas baterias nucleares de diamantes, e a gente entende. Por exemplo, nós ainda não ouvimos falar sobre a densidade de energia. Entretanto, o mais importante, por enquanto, é que as baterias nucleares de diamantes não são vaporware. Na verdade, são produtos que estaremos usando em breve. Além disso, usar resíduos nucleares desta forma é bom para o meio ambiente. Por exemplo, o Reino Unido tem quase 95 mil toneladas de blocos de grafite, e ao extrair o carbono 14 deles, sua radioatividade diminui, o que reduz o custo e o desafio de armazená-los com segurança. Vamos ouvir o que você acha das baterias nucleares de diamante na seção de comentários abaixo.